E se eu te contar que o crack nasceu na verdade da proibição e da guerra às drogas? E se eu te disser que essa informação na verdade é da própria polícia? Considerando que as drogas naturais, elas para chegarem no ponto de consumo precisam necessariamente de uma série de insumos. E o foco foi nos insumos para que dificultar o produto final, no caso cocaína. Eu explico. No ano de 2010, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, querendo defender sua posição a favor da proibição, acabou cometendo um lapsus de sincericídio ou, sem perceber o que dizia, admitiu em palestra que, abre aspas, o crack, por incrível que pareça, é um sinal de sucesso de uma política mundial de repressão à coca. Ter diminuído o acesso à coca gerou um subproduto tão perigoso quanto. Pois é, em outras palavras, esse é o tal efeito balão. E depois de muito estudar o tema, eu quero te fazer uma provocação. Se você se importa mesmo com as pessoas em situação de vício, a gente teria que legalizar o crack para controlar e salvar as pessoas de verdade, de verdade. Pesado ouvir isso, não é? E aí, suave, tranquilo? Se você tá pensando, endoideceu, Nermose? Olha só, desde que eu sou criança, todo ano quando se aproxima eleições, crack, cracolândia e essas promessas falsas. Imagens de seres humanos zumbis tomam as campanhas convencendo o eleitor que basta reprimir as cracolândias que o problema se resolve. Resultado, deslocam o fluxo para outras regiões, pulverizando essas ilhas para toda a cidade. É o tal efeito balão. Eu sei que esse vídeo de hoje vai ser bem espinhento, mas ele é importante e é um convite. Tira a máscara do julgamento e esteja disposto a ouvir pra gente conversar nos comentários depois, suave? Enquanto ficamos no tabu do medo de falar e tratar essas paradas com um moralismo de filme de terror, nada vai mudar. Então deixa seu like, inscrição e sininho se você tá curioso pelo assunto e vamos em frente que hoje o bagulho vai ser louco. Primeiro, vamos entender o tal efeito balão. Na física, quando a pressão aumenta em um ponto, o fluxo de ar se move para áreas de menor resistência. De forma parecida, a dinâmica socioespacial do tráfico também se altera a partir da repressão policial isolada em determinadas áreas, não entendeu? Explico. Até a década de 80, simplesmente não havia guerra às drogas no Brasil e nos países do Cone Sul. Depois disso, você conhece toda a história de caça bilionária dos Estados Unidos contra os narcos da Colômbia. Toda aquela coisa de Pablo Escobar e tal reduziu o plantio de coca nessa região, que se transferiu para Bolívia e para o Peru, tornando os grandes produtores atuais. Pelo mesmo motivo, os laboratórios de refino dessa droga foram transferidos para Equador e Venezuela, com o escoamento via portos no Brasil. Foi isso que facilitou os mexicanos, em disputa histórica com os colombianos, de assumirem o controle do mercado americano e europeu no início dos anos 2000. E então, nesse período, a repressão americana focou no México, que teve as suas gangues destruídas e efeito balão se desviando para a América Central. Honduras passou a ser a rota de carregamento da região, o que faz do país um dos mais violentos do continente, e escoamento nos portos de República Dominicana, Trinidad e Tobago e Jamaica. Começou a entender a ação do efeito balão? No Brasil, isso também aconteceu. A repressão, a partir dos anos 2000, no Rio de Janeiro e em São Paulo, pulverizou o tráfico pelo país. A rota tradicional via Rio e São Paulo foi desviada para as regiões Centro-Oeste e Norte, que passaram a funcionar como corredores rumo ao Ceará, que escoava o produto para a Europa e para o resto do país e tornou a região uma das mais perigosas daquele período. Uma outra rota se formou no Mato Grosso do Sul via Bolívia, e que também desembocava na região Nordeste, se dividindo em todos os estados. Isso sem contar, é claro, de toda aquela história do tráfico particular no Rio de Janeiro, que é uma história que desemboca em milícia e essa parada toda que quem sabe um dia a gente pode abordar em outro vídeo. Mas o ponto é, foi assim que escalou a violência do Brasil pro patamar tipo Colômbia. Lembra desse funk? Tipo Colômbia é o efeito balão na prática. A situação de violência urbana que se assemelha à imagem construída sobre o que se passa na Colômbia. Isso porque drogas são bens inelásticos, ou seja, variações no preço não causam respostas tão grandes das pessoas que consomem, que vão se adaptar e simplesmente continuar consumindo. E quando a oferta diminui e a repressão policial vem, isso acaba aumentando a oferta para novos bandidos entrarem no jogo. É ilusão imaginar que a prisão de um ou outro desarticula um mercado inteiro. Quem comanda o mercado é o atacado, e a polícia só consegue prender no varejo, gerando apenas efeito balão, sem impacto real. Não tá convencido? Quer saber algo ainda pior? O efeito balão também ocorre entre os consumidores. A repressão, somada à baixa qualidade das substâncias,
tem feito declinar o número de usuários de cocaína na Europa e também no Brasil. Você pode estar pensando, opa, sucesso da repressão então? Não. As drogas sintéticas passaram a invadir o mercado. Efeito balão. Valium, ketamina, 2CI, 2CC e uma centena de outras opções apareceram no mundo. Centenas mesmo. O último relatório de drogas da ONU de 2021 aponta que surgiram 500 novas drogas psicoativas sintéticas num ano. Sim, 500 novas drogas, que você nunca nem ouviu falar. Entende o tamanho do problema? Com o crack, foi a mesma história. Surgido na década de 80 em bairros pobres de Nova York, Los Angeles e Miami, o tal crack cocaine foi a forma barata de utilizar o resto da pasta base da cocaína e lucrar ainda mais. No Brasil, essa substância terrível chegou no início da década de 90, entrando justamente pela Colômbia, devido ao efeito balão na repressão, e se popularizou inicialmente no estado de São Paulo. Sim, se você não sabe, a pedra na verdade é a própria substância cocaína, cuja pasta base, quando aquecida a mais de 100 graus, passa por um processo de decantação em que as substâncias líquidas e sólidas são separadas. A sobra sólida, o lixão, o resto, endurece, vira pedra, crack e é vendido por aí. E foi assim, nessa lógica econômica, que o crack bombou. Reprime de um lado, aparece de outro. Novas opções cada vez mais destrutivas para responder à lógica de mercado. E bem, que o crack é zoado e é um grande problema social, todo mundo já sabe. Mas para combater esse problema seríssimo, é preciso entender o crack. O vício no crack é resultado de muitos fatores complexos, e é um equívoco acreditar naquele mito do zumbi. E para falar sobre isso, eu evoco aqui o pesquisador da Columbia University School, Carl Hart. Carl tem uma história de vida digna de filme. Crescido em bairro pobre de Miami, com pai alcoólatra e mãe abusiva, na adolescência acabou parando no tráfico. Era a época da epidemia de crack cocaine nos Estados Unidos. Percebendo que estava perdendo amigos para substâncias e para o tráfico, Carl deu uma guinada em sua vida. Depois de entrar no exército, viu que na verdade seu caminho era a ciência, ou mais especificamente, a neurociência. Com 3 pós-doutorados, Carl Hart foi o primeiro negro a ser contratado como professor titular na área de ciências de Columbia, uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Ainda no ano de 1999, Carl passou meses recrutando usuários para um experimento um tanto peculiar. Pelo jornal, ele convidava usuários que não estivessem dispostos a parar o uso no momento do seu teste. Em laboratório, concedia doses controladas da substância e placebo para vários sujeitos. Numa segunda etapa, eles eram então convidados a escolher entre mais pedra ou outra coisa. $20, $5, um abraço, uma escuta genuína, uma conversa, enfim. E na quase totalidade dos casos, as pessoas escolhiam a outra opção, seja qual ela fosse. Preferiam qualquer outra coisa à pedra. Carl começou a perceber que mesmo na fissura, um dependente é capaz de tomar decisões racionais, quando a alternativa é compensatória. Caía assim o mito de que o crack viciava as pessoas 100% das vezes e em 100% dos casos na primeira tragada. O vício do crack é mais complexo e profundo do que imaginamos. Dependentes dessa substância não são irracionais. São pessoas que não enxergam saída na vida e que se mantêm fora do estado consciente, ainda que isso lhes faça muito mal e possa até matá-los. Na vida de quem cai nessa situação, não há mais estímulos alternativos, não tem incentivo, não tem luz no fim do túnel, nem nada. Se nos apartamentos a classe média não aguenta uma noitezinha na bed que já se entope de remédios e álcool, e na rua, com frio, como é que fica? Portanto, os estudos de Carl começavam a apontar uma coisa: o contrário de vício não é abstenção. O contrário de vício é inclusão. Conceder oportunidades, conexão, acesso, conforto, acolhimento para alguém que está doente. É quando o Estado não chega, políticas públicas não chegam, que o sujeito se esconde e se afunda, fazendo que a sociedade só enxergue uma caricatura de Cracolândia. Vou te explicar isso contando um dado chocante. Nos Estados Unidos, 52% dos usuários são brancos, enquanto só 15% são negros. Porém, entre os que são presos, o número sobe para 80% de negros. No Brasil, a imensa maioria de quem chega ao fundo do poço é não branca. 85% da Cracolândia é negra, por exemplo.
mas 55% dos usuários são brancos. Consegue entender onde eu tô querendo chegar? Nós só enxergamos uma parte do problema do crack, porque o estigma social é tão grande que esse resto fica invisível e escondido aos nossos olhos. Na TV, não assistimos o problema do crack nas Cracolândias. O que vemos ali é resultado de um problema de desigualdade e pobreza. Os outros usuários de crack estão sendo tratados no silêncio. Porém, insistimos em enxergar na consequência o motivo da causa e tratar as pessoas doentes como meras cracudas. Como se isso fosse uma condição fixa e insuperável e que, portanto, a pessoa merece ser desumanizada, como se não tivesse mais alma, porque se não tem mais alma, a violência está liberada. Se a gente quiser de fato entender esse problema, precisamos saber que Cracolândia é uma narrativa e compõe, para citar nossa outra série do canal, quase uma estética social. Uma imagem minúscula de um todo muito maior, resultado de uma política que gera exclusão e pobreza. Cracolândia. Essa palavra imediatamente te leva ao imaginário de zumbis em perdição, ladrões, assaltantes, pessoas desprezíveis que vivem em ilhas e que são o nosso inimigo. Por isso ficam isoladas. Mas o fato é que as histórias da Cracolândia são histórias humanas. Não existem zumbis. O que as pessoas precisam ali é tratamento psiquiátrico humano urgente, emprego e oportunidade. Não adianta enxugar gelo. Nenhuma substância cria a pobreza. Na verdade, o uso excessivo é consequência, não é causa. Quando a gente olha de maneira rasa para o problema social das drogas, a gente pode pensar que as drogas e a violência são o problema. Mas olhando mais a fundo, você compreende que há uma estrutura histórica muito maior. Nenhuma droga destrói a favela. O que destrói e mantém a favela é a desigualdade social diária. É a guerra milionária de polícia contra criminoso que é lucrativo para os dois setores. O crack foi uma consequência de mercado, a ponta de um iceberg que precisava de cuidado. A favela tem a capacidade de gerar e gera pessoas tão inteligentes quanto qualquer bairro. Mas os gatilhos disponíveis são muito diferentes. E anote isso aqui que é polêmico, mas é papo reto. O efeito das drogas é previsível. Isso significa que na medida que você aumenta a dose, você vai aumentar a chance de dar ruim. E por isso sabemos como trata esse problema e as maneiras de controlar essas pessoas. As ações policiais no Brasil, principalmente, são altamente imprevisíveis e muitas vezes terminam em morte. E não há receita para controlar a polícia. Na guerra, é matar ou morrer. Então, se essa substância como o crack é ruim, a guerra às drogas é muito pior e piora o problema da própria pedra. É extremamente ignorante usar a força policial para um problema de saúde. Aliás, não é ignorância, é projeto político. Não há uma guerra às drogas. A guerra sempre foi e será contra pessoas. Aos poucos, vai se desnudando que essa guerra tem cor, carteira de trabalho e muito pouco crédito para gastar na praça. É esse o papo reto. Não existe droga do demônio e droga de Deus, que representa o sangue de Cristo. O que existe é uma violência criada em torno de algumas substâncias. Todas as drogas, listas ou ilícitas, são potencialmente perigosas e viciantes. E nós nunca estamos em perspectiva de tratamento, mas sempre de combate. A conexão entre a guerra e a criminalidade sempre foi usada para servir objetivos políticos maiores. No passado, como já vimos aqui nesse canal, o objetivo era criminalizar culturas de ex-escravos libertos. Hoje, os herdeiros históricos desses libertos é que continuam sendo a vítima da guerra às drogas. Uma guerra que serve apenas para fomentar mais e mais orçamento para órgãos de segurança, para que eles façam mais e mais teatro, enquanto políticos evitam lidar com os verdadeiros problemas que essas comunidades enfrentam. É só culpar as drogas que está tudo certo. Esse assunto é deixado de lado porque é o tema mais base da nossa sociedade. Mexe com saúde, educação, violência, é multidisciplinar. O que falta para a gente se convencer de que esse modelo de guerra, tiro, proibição e enfrentamento é ridículo, caro e ineficiente. Desculpa te falar tão a seco, mas o mercado e o consumo de drogas existe. Ser humano altera a percepção e a consciência. Usa substâncias você querendo ou não, você gostando ou não, listas ou não, e pronto. Você pode não gostar, eu posso não gostar, você pode ser do contra, mas isso não vai desaparecer. Mercado significa dinheiro. Dinheiro sustenta o sistema em que vivemos e droga é lucrativo. Por isso, o que resta é trabalhar com redução de danos, descriminalização e controle. A verdade é uma só. Quer acabar com violência e roubo por causa de droga? Enfrentar as causas básicas que geram o tráfico de drogas
é muito mais significativo do que tentar parar as operações de tráfico, quando o problema já ocorreu. Foi da proibição que nasceu o tráfico e o Estado também é o vetor responsável por esse problema que ele criou. Ok, eu sei que muita gente vai me dizer nos comentários: o Brasil não está preparado para isso, que ainda não é hora. E beleza, é mesmo necessário aumentar a educação sobre a realidade das drogas. Mas o Brasil está preparado para milícia? O Brasil está preparado para cracolândia, tráfico, tiro? E uma situação que não muda desde 1980? Então eu te pergunto, quando será a hora? Quando vamos tentar algo diferente? Eu quero verdadeiramente acabar com esse problema. E você? Não? É o que eu quero te ouvir nos comentários. Se gostou desse vídeo, faz um pix que mantém esse canal existindo. Esse tema é polêmico e provavelmente não vai ser monetizado. Ou assina o Catarse, que nos mantém seguros por um tempo maior. Eu espero que você tenha gostado. Eleve o nível do debate. Vamos conversar decentemente. E falou!